Oi, eu sou a Elisa Blog, personal stylist. Se você ainda não me conhece, não me segue nas redes sociais, tá aqui, segue lá, tem dica todos os dias de moda, estilo, meu dia a dia de personal stylist. Muita coisa legal, não dá pra perder, espero vocês lá. E como fazer a manutenção das nossas roupas de inverno? Você sabe que inverno tem tantas peças, né, tão delicadas e que a gente faz um investimento tão alto e elas merecem um carinho especial. E se a gente não cuida muito bem delas, elas podem acabar se deformando e a gente perde uma peça que houve um investimento, houve uma procura, investimento de dinheiro, investimento de tempo procurando, enfim, a gente fica meio apegado àquelas peças. Então, acompanha aqui que hoje eu vou passar algumas diquinhas super básicas de como cuidar bem das suas peças e tê-las durante muitos anos. Bom, vocês sabem que eu sou o tipo de pessoa que quando compro uma roupa, eu me apego. Eu sou super apegada. Eu gosto de... Eu tenho carinho pelas minhas roupas. Então eu tenho sempre muito cuidado com elas. E até por isso, acho que é por isso também que eu tenho às vezes peças super antigas que estão super novas, assim, visualmente novas. Então eu acho que é realmente uma questão de respeito mesmo com o nosso investimento, né, com o nosso dinheiro. Então, eu vou passar algumas diquinhas pra vocês que eu acho que é bem importante, que muitas vezes nós não nos damos conta que a gente faz errado e acaba estragando alguma determinada peça de roupa. Então, primeiro, o mais básico de tudo, guarda-roupas. Gente, é muito importante a gente manter a organização e a limpeza do nosso guarda-roupas. Claro que a gente sempre sonha com aquele closet né, maravilhoso, lindo, bem iluminado, bem arejado, maravilhoso, mas não é disso que é feita a realidade. Então, guarda-roupa sempre limpinho, é sempre importante a gente tirar o pó dele com frequência, abrir as portas para dar uma arejada, aquele dia ensolarado, aquele dia bem seco, abre as portas para dar uma arejada. Eu acho que é bem importante fazer isso. Aqui no sul a gente tem costume de quando faz frio, a gente baixa as roupas de inverno, quando sobe as de verão, né? E aí sobe as de verão e faz o inverso quando chega o verão. E sempre quando a gente vai guardar as roupas, guardá-las sempre limpinhas, né? Em malas, com separações, assim, com aqueles saquinhos de tecido separando elas. E cuidar realmente o que cada roupa tem, por exemplo, uma blusa com bordados, com acessórios na frente, ela não pode ficar encostando em outra blusa muito delicada, porque pode acabar puxando o fio da outra blusa. Enfim, são pequenos detalhes na hora de nós guardarmos as nossas roupas, que é muito importante a gente prestar atenção, porque isso vai realmente valer, as peças vão durar mais. Sobre os processos de lavagem, eu vou falar aqui um pouquinho sobre cada tipo de roupa, tá? Que a gente sempre tem um pouco mais de dúvida para lavar. As peças em malha, tanto essas blusinhas mais finas quanto os blusões de lã, o que acontece? Normalmente a gente não suja elas com sujeira, a não ser que casualmente você tá comendo e derramou alguma coisa, né, até um produto de beleza, enfim, que derrubou ali e sujou a roupa. Mas normalmente são roupas que estão com suor, estão com o cheiro do corpo, estão com o cheiro da rua, da poluição, com pó, enfim, mas não são roupas sujas visualmente. Então é muito importante a gente cuidar a lavagem, fazer uma lavagem mais delicada. Essas roupas, às vezes, só precisam passar na água, passar um sabãozinho neutro, não precisa fazer aquela esfregação, sabe? Aquela coisa tão bruta com uma peça tão delicada. Existem algumas máquinas que possuem já aquele processo de lavagem mais delicado, que é utilizado como lavagem manual ou lavagem de roupas de bebê. Essas peças a gente consegue usar lavar na máquina e com esse processo mais delicado elas não se estragam. Mas a gente sempre precisa ficar atenta à etiqueta de fabricação das peças. Eu sei que as pessoas têm esse costume de, às vezes, tirar a etiqueta, mas essas etiquetas são bem importantes pra gente sempre, antes de lavar, dar uma olhada pra ver se aquele produto pode ser lavado na máquina ou não. Então, por exemplo, as blusas de malha, como essa aqui, que ela é tipo uma blusa de modal. É o tipo de blusa que, quando a gente for lavar a mão, a gente não pode torcer, porque ela é toda de linhazinha. Quando a gente torce, a gente deforma a peça. Então, quando a gente lava e faz assim pra secar, ó, a gente amassa ela assim, ó.
E na hora de estender, a gente não pode estender ela como uma blusa normal, por exemplo, como uma camiseta que a gente vai lá, faz assim no varal e prende aqui com dois prendedorzinhos. A gente precisa colocar naquele varalzinho horizontal e colocar ela por cima dele, esticada por cima. Essa é a maneira que a blusa não vai ficar toda deformada, porque senão ela vai esticar todo o braço, vai ficar mais larga, enfim. Esse tipo de secagem, se a gente não cuidar, ela de fato fica toda deformada e a gente perde a roupa. Na hora de guardar, então, como eu tava falando, né, a gente precisa prestar muita atenção quando nós possuímos peças, blusas, enfim, calças, com zíper, com bordados, com, enfim, detalhes que possam puxar fio de outras blusas. Então, as blusas de malha, por exemplo, nós precisamos sempre guardá-las dobradas. Se nós guardarmos elas penduradas com cabide, elas vão deformar aqui no ombro. Essa marca que elas ficam aqui no ombro é uma marca que sai com o vapor, tá? A fibra volta pro lugar dela depois que a gente passa o vapor. Só que é um trabalho a mais que a gente vai ter antes de botar a roupa. Porque porque eu sou dessa, se a peça não tá ali pronta para ser usada, eu não vou pegar o vapor e vou passar ali até voltar pro lugar, o ombro. Então, é um cuidado bem importante. Então, dobrar essas peças de roupas em malha para elas não ficarem deformadas. Outra coisa bem importante na manutenção das nossas peças de malha é o rolinho adesivo. Ele é bem útil para tirar bolinhas e pelos, aquelas bolinhas e aqueles pelinhos mais soltinhos que ficam na peça. Também pelo de animal, cabelo, enfim. Então a gente passa isso aqui e ele vai grudando tudo que tem, todas as sujeirinhas que ficam ali. Quando é uma bolinha já, que é uma bolinha do tecido, que é já pelo uso da peça, esse equipamento não vai tirar isso. Aí nós temos um equipamento que se chama papa-bolinha, que é um papa-bolinha que eu tenho aqui, inclusive, que eu esqueci de pegar pra mostrar pra vocês, mas eu vou botar uma fotinho dele aqui. Que esse papa-bolinha, ele funciona a pilha e a gente vai passando assim sobre a peça e ele vai tirando todas as bolinhas. Então é uma maravilha, principalmente para essas blusas de malha, assim, de linha, de lã, que realmente dá uma recauchutada nelas. É muito importante também lembrar que, além dos complementos de outras roupas, né, e até mesmo da blusa em si, quando nós vestimos peças em malha, assim, é importante a gente cuidar dos nossos acessórios. Às vezes um relógio, um anel com uma pontinha, uma gargantilha, uma pulseira, que puxe fio. Então, o ideal é sempre a gente vestir primeiro a peça e depois colocar os acessórios. E também, no dia a dia, assim, às vezes a gente se encosta e acaba puxando fio. Então, é bem importante a gente ter bastante cuidado também no uso dessas peças com os acessórios. As peças em couro também precisam de cuidados especiais. Vocês sabem que a limpeza do couro, ela é melhor fazer com um profissional. Então, algumas lavanderias, elas fazem limpeza de couro, não são todas. Quando elas têm a limpeza de couro, normalmente elas colocam uma placa bem grande na frente, informando que fazem limpeza de couro natural. Quando a gente usa uma peça de couro e, tipo assim, derrama alguma coisinha, tá comendo, tá fazendo alguma coisa na cozinha e derramou um líquido ou algo pastoso, imediatamente a gente pode pegar uma esponjinha, um paninho úmido e passar, porque não é um material que absorve muito rápido. Então, a gente consegue fazer essa limpeza no ato ali e super funciona. Mas a limpeza profissional, ela deve ser feita na peça inteira, de tanto, né, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, para manter aquela peça mais limpinha. E outro detalhe no couro é que o ideal é que ele não seja guardado dobrado, para evitar que ele não fique todo marcado. E o ideal também é, quando for guardar, não guardar em plástico, guardar em sacos de TNT, aquele saco que parece um tecido bem fininho. Então, quando a gente vai guardar o couro, guardar ali dentro, principalmente as jaquetas que ficam penduradinhas, guardar dentro desses saquinhos de tecido. E o couro também, é bem importante a gente lembrar que o couro precisa de hidratação. Então, nesses mesmos lugares que fazem a limpeza, muitos lugares também fazem a hidratação do couro.
Porém, é possível também fazer uma hidratação em casa. Então, em lojas específicas inclusive lojas que vendem sapatos de couro, eles vendem a embalagem do couro, do hidratante do couro. Esse produto a gente passa em casa com um paninho macio e a gente consegue assim manter o nosso couro mais hidratado, porque a gente não pode esquecer que couro é pele, né? É uma pele animal, é a mesma coisa que a nossa pele. Então ele precisa também de hidratação para manter esse visual mais vistoso por mais tempo e manter a peça também, né, mais saudável visualmente. Os casacos também merecem uma atenção especial. Agora que nessa temporada de inverno aqui no sul a gente usa muito esses casacos mais estruturados. E os casacos também, a gente precisa fazer uma limpeza. Casaco com o ombro estruturado, blazer, casaco, enfim, eu nunca lavo em casa, eu sempre mando pra lavanderia. Porque se a gente coloca um casaco desses na máquina, essa estrutura do ombro, ela acaba se perdendo com o tempo. Então, se é um casaco que realmente sujou, precisa lavar, manda pra lavanderia. É a melhor solução. Porque normalmente são itens que não são baratos. E que sim, se a gente bota a primeira lavada e estraga aquela peça de roupa, a gente tem um investimento tão alto para perder uma peça de roupa assim, é muito triste. Então vale a pena a gente encontrar uma lavanderia que tenha um valor acessível e mandar essas peças para a lavanderia para fazer essa manutenção mais correta. Outra coisa nos casacos que é bem importante a gente prestar atenção é o tipo de cabide que nós vamos pendurá-lo. O casaco, ele tem um ombro um pouco mais estruturado e ele precisa de base para essa estrutura, ele precisa de sustentação. Então, o cabide apropriado pros casacos é aquele cabide que tem o ombro mais largo. Aqueles cabides fininhos, aqueles cabides de veludo, por exemplo, são péssimos para casacos, porque eles são muito fininhos. Então, com o tempo, o casaco pendurado ele vai caindo, ficando bem fininho naquele tipo de cabide. O ideal é que seja um cabide que tenha realmente a estrutura como do nosso ombro. Então, existem aqueles cabides de casaca de blazer mesmo. Inclusive, quando nós compramos terno, tanto terno masculino quanto feminino, normalmente eles já vêm com um cabide, que é o cabide certo para ser pendurado os casacos com o ombro estruturado. Outra questão bem importante também é para retirar as bolinhas dos casacos. Tanto casacos de lã batida, como tanto sintético quanto natural, com o tempo é normal aparecer um pouco de bolinha com o uso, principalmente por causa do atrito dessas peças entre si. Então, principalmente nessa região aqui interna, acaba aparecendo umas bolinhas. Então, a gente consegue combater essas bolinhas, né? Tanto com uma gilete, quando a gente passa bem, de uma maneira muito leve, e também com aquele aparelhinho que eu falei pra vocês, que é o Papa Bolinha. Esse equipamento super sofisticado que é o Papa Bolinha. Então, realmente fazer essa manutenção para deixar as peças com uma aparência bem de peça cuidada. Outra questão bem importante agora pro inverno é como a gente cuidar da manutenção das botas, principalmente as botas de cano longo, cano mais comprido, tanto aqui essas botas de cano, a partir daqui já precisam ter esse cuidado, que são botas que a gente não pode mantê-las em pé sem enchimento. Então o ideal é a gente manter elas deitadas, guardá-las deitadas, porque elas não forcem o cano para ficar caindo para os lados e o couro ficar marcado, e também guardá-las com enchimento dentro. Então quando a gente compra uma bota de cano longo, normalmente elas já vêm com um suporte dentro com um negócio de papelão, assim, tipo de um cano de papelão para colocar como estrutura. Ou nós podemos colocar jornal, nós encontramos em lojas específicas de artigos para loja, aqueles saquinhos, que são tipo uns saquinhos de leite, só que eles são cheios de ar. Então a gente coloca ali dentro esses enchimentos. Algumas lojas têm uns enchimentos de tecido para colocar dentro das botas também, para manter o cano da bota cheio, né, como se fosse a nossa perna, e ele não ficar com o couro todo marcado. Então eu acho que são cuidados de manutenção, né, de guardar mesmo as nossas peças, que valem a pena pra gente fazer valer cada centavo do nosso rico dinheirinho investido nessas peças. Então eu espero que vocês tenham gostado, é um conteúdo diferente, é um pouquinho de... não é moda, não é estilo, mas é um conteúdo de
grande validade, principalmente para Utilidade pública. utilidade pública, é verdade. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curte, compartilhe com as amigas e eu espero vocês nos nossos próximos encontros. Um beijo bem grande e bem especial.